noite a todos. Nós vamos falar num tema muito interessante hoje, que é o perdão, caminho da felicidade. Perguntaram para Jesus: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar ao meu irmão? Será até 7 vezes? Jesus respondeu: não, 70 vezes, 7 vezes. Mesmo que a ofensa seja feita todos os dias, devemos então aplicar a prática do perdão. Mas não é aquele perdão que você fala da boca para fora e continua tendo aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, que é justamente hoje, dentro da minha profissão de médico, que nós estamos vendo um grande número de doenças cada vez maiores e bactérias mais agressivas. Por que tudo está acontecendo isso? É o ódio que existe no mundo. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com o ter, esquecem do ser. Ser humano, ser humilde, ser paciente, ser tolerante. E todos nós temos aquela outra palestra que eu fiz aqui sobre uma viagem chamada vida. Não existe o acaso nas nossas vidas. Então, tudo que nós passamos, as dificuldades, aquele chefe que é intolerante, aquele vizinho insolente, aquele parente que não nos é simpático, aquela pessoa que está sempre implicando, tudo que nos envolve ali, e a gente, muitas vezes, no trabalho, no trânsito, no dia a dia, nós demonstramos as atitudes inconvenientes e muitas vezes erradas que nós temos no nosso dia a dia, demonstrando que nós não temos aquele verdadeiro conhecimento da doutrina. Porque se nós tivéssemos o verdadeiro espiritismo dentro do coração, nós, diante de uma agressão verbal, iríamos silenciar. O silêncio é uma prece. O silêncio é uma forma de orar. O silêncio é uma forma de perdoar, de olhar as pessoas e deixar que o mais tolo fale. Muitas vezes nós fazemos julgamentos e desses julgamentos surgem os ódios, as mágoas, os ressentimentos. Muitas vezes eu já li, e vários colegas, tinha uma colega do consultório que ela estava sempre indo em congresso, ela era ginecologista, já está no plano espiritual, inclusive. Essa médica dizia assim: olha, eu estive agora, achei bastante interessante uma palestra em que um médico espírita dizia o seguinte, que o grande número de crianças, de mulheres, grande número de mulheres com câncer de mama, ele surge devido aos desencontros familiares entre marido e mulher. As angústias que a mulher sofre. Às vezes aquele sentimento que ela tem de ser submissa, entre aspas, quer dizer que ela vive dependendo do esposo, que ela não tem uma fonte de renda para sobreviver, e muitas vezes ela se submete em silêncio a determinadas imposições e adoece. E porque ela não tem a capacidade de perdoar. E as mágoas, o ódio surge. É onde nós encontramos pessoas que nesta vida vieram aqui
para resgatar os débitos, eles adquirem maiores dívidas à medida que o tempo vai passando, à medida que estamos seguindo a nossa viagem até o destino final, porque ele teve um começo e vai ter um fim também. E durante essa passagem nossa aqui na Terra, é o nosso aprimoramento moral e espiritual. E todos nós estamos aqui para buscar a nossa verdadeira felicidade. Muitos buscam a felicidade numa coisa material, ter uma casa bonita, um carro de último tipo, ter uma fazenda, isso ou aquilo, ter, e não preocupa com o ser. E aí, muitas vezes, surgem esses sentimentos, porque às vezes um pai deixa uma herança para um filho e aí começa aquela briga por causa de coisas materiais, que nada daqui nós vamos levar. Então, o que nós precisamos de fazer? Praticar diariamente o perdão das ofensas, se queremos ser felizes. Porque a felicidade, ela não existe aqui na Terra. Não existe uma felicidade plena. Por que que não existe? Porque nós temos momentos de felicidade, porque somos arraigados às coisas materiais. E aí surgem as desavenças, surgem os problemas que um discute com o outro, as discussões desnecessárias, a perda de energia. Então, com isso, o que nós precisamos de fazer? Silenciar, respirar primeiro. Como eu já falei da outra vez, renunciar aos mais nocivos impulsos do ego, porque o nosso ego, na hora que vem uma agressão, nós vamos dar outra agressão. Não é assim que nós devemos agir. Muitas vezes, o Chico, por exemplo, nas suas palestras, nas falas que ele sempre teve nos centros, ele dizia o seguinte, que a pessoa, para ter um pouquinho de momentos de felicidade, ele tem que aprender a perdoar. E tem que aprender a silenciar no momento certo. Porque as mágoas nos adoecem, as doenças hoje, câncer de estômago, câncer de intestino, câncer no cérebro, em todas as pessoas odientas, pessoas que reclamam demais, pessoas que guardam mágoas, jamais eu vou perdoar. Está errado. Ah, mas o que ele fez comigo, me passou a perna, fez isso, coisa material. Nós nada levamos daqui. A felicidade, ela é momentânea, temos alguns momentos, a nossa verdadeira felicidade é na vida que virá. É quando nós terminarmos a nossa viagem aqui. E aí sim nós vamos ser felizes, de acordo com os que nós conseguimos evoluir aqui na Terra. Se nós tivermos a capacidade de praticar o perdão das ofensas. Que isso é muito difícil. Muitas vezes eu encontro pessoas, eu já tive um caso no consultório real. Uma senhora chega lá, umas 2 semanas, eu receitei o óculos para ela, perfeito, visão perfeita. 2 semanas depois, chegou lá, eu perdi a visão. Mas por que a senhora perdeu a visão? Porque o meu cunhado passou a perna no meu marido. E eu estou com tanto ódio dele que eu
minha vista foi embaçando, embaçando, eu estou aqui para ver o que é. Eu disse para ela, a senhora tem que perdoá-lo. Coisa material a senhora não vai levar. Mas como nós tínhamos tanta coisa, hoje não temos nada. Ele ficou com tudo para ele. Esquece, começa a trabalhar de novo e vão ganhar. E a vida, ela continuou com aquele ódio. Eu falei, eu vou receitar um colete chamado Indocide, que ardia demais da conta. Pinga de cada meia hora, a senhora pinga uma gotinha. Ela pingou a primeira gota e vai perdoar ele. Se a senhora não perdoar, a senhora vai ficar cega. Se a senhora manter esse ódio, a senhora vai ficar cega, vai ter um derrame cerebral, vai ter um infarto, vai ter um problema pulmonar. E o que ela fez? Quando chegou a quarta vez, ela me disse, doutor, eu posso espaçar mais um pouquinho, o colírio está ardendo muito, e eu já comecei a ver um vulto. Ótimo, pode, põe de 2 em 2 horas. E assim ela fez. E a vida continuou. O esposo de dono passou a ser empregado do irmão. Trabalhou, conseguiu, devagarinho, conquistar e amelhar algumas coisas. De uma hora para outra, o irmão teve alguns problemas na direção da empresa e o irmão tinha o dinheiro e comprou a empresa que era dele, do irmão. E esse irmão, inconformado com aquilo, ódio, teve um AVC e ficou na cama. E os filhos e a mulher abandonaram. E para onde que ele foi? Para a casa da cunhada dele. Mora no fundo da casa. Morava, não sei se ainda está vivo. Então a vida, os reveses da vida, a falta do perdão, o ódio nos adoece. O ódio nos adoece. O ódio mata. Por que ele mata? Porque a pessoa pode ter uma crise de hipertensão arterial ali, com aquela coisa, aquele impulso ali naquela hora, em que nós temos uma glândula em cima do rim chamada suprarrenal, que joga uma quantidade de adrenalina dentro do sistema sanguíneo, dentro das artérias e das veias. A nossa pupila dilata, nosso raciocínio vai assim a 1000, a respiração aumenta e nós temos atitudes desagradáveis e muitas vezes surge um derrame cerebral, um AVC, surge um infarto agudo do miocárdio. Você pode ter muitas vezes, eu já tive um amigo que estava discutindo, caiu morto lá no chão. Por ódio, por mágoa, por coisas simples, discussão desnecessária, por coisas materiais. Nós não levamos nada, gente. Nós estamos cansados de saber disso. Então, nós precisamos de ter o suficiente para viver, de modo simples, de uma maneira serena, e a gente procurar viver bem. Existem vários tipos, na literatura a gente vê, de perdão, mas eu não vou perder tempo de discutir o perdão A, o perdão B, o perdão C e o perdão. Acho que o perdão é único. É aquele perdão íntegro ali, perfeito. Eu estava na época com 18 anos. Trabalhava com meu tio no Mercado Central em Belo Horizonte vendendo fruta. Ele me disse, seu roubou, você tirou aqui 5 mil na carteira, dentro da gaveta? Você me roubou? Não, senhor, não precisa disso. Me dá minha marmita ali, desconta o que eu te roubei e eu não vou trabalhar mais com você. Foi em julho de 1970. Fui vender fruta na rua em Belo Horizonte, eu tinha que ajudar meus pais, e fiquei com aquela mágoa durante 40 anos. Até que um belo dia, eu fui
fazer um exame lá no Hospital Santa Catarina. O Caíto me internou no dia 14 de foi no dia 14 de julho de 2010. E aí, lá, fiz o tratamento, internado. No dia que eu ia ter a alta, eu senti uma dor no peito violenta. Eu fiquei 12 dias na UTI. E isso veio na minha mente. O perdão. O esquecimento daquilo, daquela mágoa, daquele ódio. Porque esse meu tio já está no plano espiritual. E ele deve ter sofrido por isso. Por quê? Ele foi na minha casa, reconheceu o erro dele, e eu não o perdoei. Então o problema é meu. Eu tinha isso comigo. Porque eu tinha consciência. Eu não fiz isso. Mas a mágoa persistiu. Eu adoeci. Posteriormente, hoje, eu estou livre disso. Mas é um perdão verdadeiro. É um perdão consciente que a gente precisa de ter. Não é da boca para fora. E continuar remoendo aquela situação. Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter a seriedade e a honestidade e a sinceridade de, numa prece, chegar e dizer: Senhor Jesus, amado Mestre, perdoa-me, ou perdoe a tal pessoa, retire do meu coração esses sentimentos de mágoa, de tristeza, de ódio. Eu faço isso todo dia. Quando eu vou tomar banho, Senhor Jesus, que essa água que cai sobre o meu corpo, da mesma forma que aquelas folhas secas das árvores se destacam das árvores, que não servem mais para a árvore respirar, e são levadas pelo vento, que esses sentimentos que eu tenho, de mágoa, de angústia, de tristeza, de ódio, que sejam liberados do meu corpo e sejam levados por esta água e pelo vento da vida. Que eu purifique os meus sentimentos, que eu seja melhor, que eu seja amável, compreensivo, manso, prudente, que eu tenha sabedoria para falar, para não magoar, para não ferir, que eu saiba, com sabedoria, responder para não magoar as pessoas, porque uma palavra, ela tem muita força. Vou contar acho que eu já falei isso numa outra vez que eu estive aqui. Lá em Belo Horizonte, eu trabalhava no Mercado Central. Olha o que é uma palavra. Tinha uma senhora que tinha 12 filhos. Eu guardava, às vezes, uma maçã, uma pera, uma coisa, uma penca de banana, e deixava para ela, levava ela no domingo para ela levar para os filhos dela. Pedia outras coisas nos outros colegas, fazia aquilo, os meninos chegavam lá e já o olho brilhando para esperar aquelas frutas. Tinha 12 filhos. E uma senhora de cor negra chegou aí: oi, me dá aí também umas frutas? Falei: senhora, hoje eu não tenho para dar a senhora. No domingo que vem a senhora passe aqui que eu darei a senhora. Eu vou lhe jogar um feitiço. Nossa! Naquela hora me veio um ódio daquela mulher. Presta atenção. Eu disse para ela: feitiço de branco é pior que feitiço de preto. A senhora vai ter 3 a vida. O primeiro vai machucar, o segundo vai alejar, o terceiro vai matar. Sobe daqui. Naquela época o mercado não era coberto.
Mercado Central em Belo Horizonte, na Avenida Augusto de Lima. Foi Santa Catarina, Curitiba e Guajajara. Quem conhece Belo Horizonte é lá. Não era coberto. Chovia. Essa mulher era gorda, escorregou numa casca de banana e abriu as duas pernas, precisou de 5 homens para ajudar ela a levantar. Ela chegou mancando lá na praia. Ô moço, a senhora já teve o primeiro aviso, sai daqui que o segundo vai alejar, o terceiro matar. Não, me perdoa. Me perdoa. Eu não vou fazer nada contra você. Então, nós precisamos de ter sabedoria para falar, para não magoar, para nós não termos uma carga negativa dessa. Porque eu tive uma boa intenção em ajudar aquela família, aquelas crianças. E ela não conformou de eu não ter dado algumas frutas a ela. E falou uma coisa improcedente. E aí, naquele ímpeto que eu tive, eu joguei uma carga de energia negativa nela e violenta. Então, meus irmãos, o perdão é fundamental. E a palavra, ela tem muita energia. E nós precisamos de saber o que nós vamos falar em casa, no trabalho, no trânsito, no dia a dia, fazer julgamentos. Nós precisamos de mudar nossas atitudes. Tem o livro do Armed, todos podem ter na cabeceira da sua cama. Esse livro chama Renovando Atitudes. A primeira lição fala sobre o amor. O amor. Mas é o amor no sentido puro da palavra. É o amor que é a compreensão, que é a bondade, que é o desprendimento, que é o auxílio, que é o silêncio. Porque todos nós sabemos que a paz que nós desejamos para nós está no silêncio que nós não fazemos. Então, a paz que nós procuramos está no silêncio que a gente não faz. Então, muitas vezes surgem desavenças, surgem perdas por causa de uma atitude impensada que a gente não sabe o que fala. Então, meus irmãos, o perdão é fundamental. O perdão é a fonte da felicidade. Porque o que nós entendemos por felicidade? Se eu perguntar a vários aqui, cada um vai ter uma concepção do que é felicidade. Felicidade, um fala assim, eu tenho uma casa boa, uma fazenda, um carro de último tipo, um avião. Isso é felicidade? Não. A felicidade não é o vão prazer. Que felicidade maior do que aquela cidade que foi destruída lá no Paraná por aquele furacão que lá passou, mas saneou o ar, limpou as bactérias. Muitas casas que serão reconstruídas, aquelas casas que serão reconstruídas, vão ser reconstruídas e as bactérias, ratos, baratas que tinha lá, foram eliminadas. Isso é uma felicidade. Isso é uma felicidade. A infelicidade é o vão prazer. É você ter, é você querer, e querer, e querer. Isso é infelicidade. Mas a felicidade é a maneira simples de viver. É não se preocupar com coisas materiais, que é a coisa que Deus nos empresta. E a vida, ela é feita de duas pistas, uma para lá e outra para cá. Não é o egoísmo que nós temos de querer para mim, primeiro eu, segundo eu, milésimo eu.
E a vida nos ensina que à medida que nós vamos conseguindo atingir um patamar evolutivo, em que nós conseguimos chegar a um plano que nós somos capazes de perdoar no sentido puro da palavra, o perdão verdadeiro, sem mágoa nenhuma no coração, nós vamos ter saúde. Nós vamos ter saúde. Estudos recentes em vários hospitais, lá no Sírio-Libanês, o médico um cardiologista famoso do Rio de Janeiro, ele é espírita. E nós fizemos um congresso, eu tenho os congressos de oftalmologia, que é da minha especialidade, que reúne os oftalmologistas espíritas. E ele também. Então ele estava dizendo o seguinte, é o Roberto Calil. Ele dizia o seguinte, que lá na UTI, quando ele começa a conversar, por que você teve esse infarto? Como é que começou? Ah, rapaz, eu tenho uma fazenda, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e meu filho queria isso, queria aquilo, a filha queria isso, o genro, a nora, blá, 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 blá. Nós começamos uma discussão e me veio aquela dor no peito, que eu fiquei com muita raiva e muito ódio. E a pressão dele subiu. Mas se ele chegou e disse, mas se o senhor tivesse perdoado esse pessoal, não tem essa mágoa, não tem esse ressentimento, os pacientes melhoram. E às vezes vão lá, faz o cateterismo, não tem nenhuma aterosclerose nas coronárias, mas o que acontece? A pressão arterial sobe devido àquele ímpeto, daquele momento de ódio, e que causa esses problemas. Então, meus amados irmãos, o que nós precisamos fazer? Perdoar. Não ter nenhum tipo de mágoa. O perdão tem que ser verdadeiro. Tem que ser único. Nós temos que lutar para melhorar os nossos sentimentos. É vivermos em harmonia com o próprio universo, ter os exemplos da natureza. Chega a água ela não enfrenta um obstáculo, ela contorna e vai à frente. Isso é que não é a verdadeira sabedoria. O mar é humilde. Nós precisamos ter a humildade do mar, porque o mar ele não avança sobre um lago, o mar ele não entra para dentro de um rio, o mar não avança num córrego, é o córrego é que vai ao mar, é o rio é que vai ao mar, e não o mar a eles. O mar tem o seu limite, o mar é humilde. Vamos ter essa humildade. Saber os nossos limites, termos a nossa consciência e chegarmos a um determinado ponto e não nos desesperarmos com o que nós vamos encontrar, os sofrimentos que nós passamos hoje, justamente por que nós passamos por isso? Porque nós estamos preocupados em ter. A pandemia, eu pensei que fosse melhorar o sentimento das pessoas, elas iam viver de uma maneira mais harmônica, mais serena, haveria mais solidariedade, haveria mais amor, haveria mais... as pessoas ser mais... como eu poderia dizer? Auxiliar umas às outras, mas não, o egoísmo predominou. É cada um para si, Deus para todos, e ninguém para ninguém, ninguém ajuda ninguém, ninguém faz nada para ninguém. Porque conviveram muito ali juntos, aquele negócio de ficar em casa, não sai de casa, não sei o quê. E muitas vezes surgiu ali embates, discussões,
separações de casais. Por quê? Por causa de discussões, por causa de mágoa, de coisa material, de ódio, de falta de compreensão. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo hoje tudo isso. E as doenças estão aí cada dia maiores, cada dia as bactérias mais resistentes, cada dia uma doença nova. Você chega nos médicos, é virose. Mas qual virose? É virose. Mas que virose? Mas que vírus que é? É virose. Tudo é virose. Então, a dificuldade que nós estamos tendo dentro da área médica para diagnosticar determinadas doenças, mas todas elas têm um fundo emocional. Eu disse que a depressão hoje é a doença do século, na nossa palestra passada. E os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras estão entupidos de gente, porque muitas vezes as pessoas adoecem por falta de perdoar. Por falta de perdoar. E hoje, a depressão, todo mundo tem uma pessoa na família que está deprimida. Mas por que está deprimido? Qual a causa da depressão? Tem uma causa física que é a falta de um elemento chamado lítio. Mas, muitas vezes, a depressão é devida ao ódio, é devida à mágoa, é devida ao rancor. E a pessoa entra em depressão. E quando suicida, então, Nossa Senhora, meu Deus, aí é que a prova fica muito mais pesada. É que o fardo aí, nesse momento, pesa muito mais. Então, o que nos cabe fazer? Ler o livro do Evangelho, colocar em prática as lições, perdoar. O perdão das ofensas é fundamental. Saber silenciar, ter sabedoria para falar, paciência para ouvir, serenidade nas atitudes, amor nas decisões. Porque as leis do nosso universo, elas são naturais e imutáveis. E nós estamos aqui para o nosso aprimoramento moral e espiritual. E nós, todo dia de manhã, devemos elevar o nosso pensamento a Deus e olhar quando o sol está brilhando e dizer ao grande foco e vida do universo, que é o astro-rei, que é o sol. Sem o sol não haveria vida. Ao grande foco e vida do universo, nosso astro-rei. Aqui eu estou a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em meu espírito, ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Se a gente fizer isso toda manhã, nós vamos levantar, ficar leve, sereno, tranquilo, vamos ter um dia tranquilo. Os aborrecimentos todo mundo tem, mas nós temos que saber ouvir, paciência para resolver esses problemas, boas atitudes, perdoar, mas não é no sentido da boca para fora, não, eu te perdoo, acabou, não. É não ter mágoa de maneira nenhuma. Aí sim, aí é o perdão verdadeiro, é o perdão consciente, que nós vamos poder exercer essa prática de não ter mágoa, não ter ressentimento. E nós vamos ser pessoas saudáveis. Estudando alguma coisa sobre a vida de Jesus, vejo várias passagens da vida dele,
Muitos autores dizem que Jesus teve várias reencarnações. Não, ele teve uma encarnação só aqui na Terra. Ele se preparou em outros planos superiores ao nosso para chegar até aqui à Terra e trazer o seu evangelho, e trazer os ensinamentos. E qual o primeiro ensinamento que Jesus trouxe? Amar a um ao outro como a ti próprio, como a ti mesmo. É não ter mágoa, é não ter ressentimento, não ter ódio, que o ódio adoece, o ódio mata. Doenças pulmonares, doenças alérgicas. A pessoa tem, às vezes, empipoca o corpo, e coça, tem isso, aquilo é ódio, muitas vezes, não tem explicação para aquilo. Então, o que nós precisamos de ver é seguir os passos, os ensinamentos que Jesus nos deu, nos ensinou, e procurar amanhã ser melhores do que hoje. E seguir na nossa caminhada rumo à nossa evolução moral e espiritual. E aí sim nós vamos ser realmente felizes. Felizes, momentos felizes. Que a felicidade plena aqui na Terra não existe. Por que a felicidade plena não existe? Porque somos egoístas. Somos orgulhosos, somos materialistas, somos arrogantes, somos prepotentes. Não temos humildade. Então, meus amados irmãos, é isso que nos acontece. Posso dar um outro exemplo para vocês. Certa vez, uma pessoa que tem uma patente na Marinha, é uma enfermeira da Marinha, ela é capitã de mar e guerra, que é a mesma coisa de um coronel do Exército. Porque na Marinha mulher não chega a almirante de esquadra. Só uma médica que, por mérito, ela chegou a almirante de esquadra. E essa moça é negra, dos olhos verdes, 2 esmeraldas no olho. Impressionante, tanta beleza. E é uma pessoa que chegou aqui, ela tem um carro Onix, o guarda, documento. Abre o porta-mala, ela desceu. Eu mandei a senhora abrir o porta-mala. Senhor, cala a boca e abre o porta-mala. Tudo bem, tudo bem. Entrou no carro, foi embora. Se fosse qualquer um de nós, o que nós faríamos? Eu sou... Qual fica de sentido? Você está preso, não sei o que. Ela, pra quê? Pra quê? O que ela falou, pra quê? O cara é um coitado. Ela tem uma patente, ela tem um salário muito maior, o cara ganha 3 mil reais, 4 mil, 5 mil por mês. Você tem razão de ser sem educação, mas aí é que está a maneira da gente viver feliz, viver em paz, viver com serenidade, renunciar aos mais nocivos impulsos do ego. Nós precisamos de aprender isso, gente. Renunciar, silenciar na hora certa. Eu disse uma frase da outra vez que eu estive aqui: tem mais beleza o amor que surge das cinzas do ódio. Tem mais beleza o amor que surge das cinzas do ódio. Olha que maravilha. A pessoa que tem odienta, ela é doente. Pode ver que a pessoa que tem mágoa, que tem coisa, eu sinto isso, dói aqui, dói ali, sente 1000 coisas. Mas no momento em que ela aprende que o amor tem mais beleza, o amor que surge da cinza do ódio, ela melhora, ela fica mais satisfeita, ela tem uma saúde perfeita, desenvolve de uma melhor maneira. Então, a mensagem que eu trago, meu tempo já está acabando aqui, é essa. Nós precisamos aprender a perdoar, mas no sentido puro da palavra perdão. Mesmo que aquela ofensa seja feita todo dia, vamos perdoar. Vamos aprender a silenciar.
Vamos ver o livro do Evangelho, vamos ler aquilo ali, vamos interpretar e vamos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa principalmente, porque ali é que está o nosso karma, na nossa família. É perdoar, é esquecer o passado, é viver o hoje com intensidade, é não projetar no futuro. O futuro é hoje, é agora. Eu não sei se eu estou vivo daqui a 1 segundo, 2 minutos, pode ter uma sarapitaca aqui, pronto, morreu, acabou, vai embora, chamou a senha, vai embora. Então, nós não podemos nos orgulhar de nada. Nós não temos nada e nada levamos a não ser o bem que fizemos. Essa é a nossa moeda real. E a melhor moeda para nós, o melhor medicamento para todos nós, para evitar muitas doenças, o perdão. Aquela paciente que chegou cega no consultório, e depois o cunhado teve um AVC, que ela que põe a comida na boca dele, ela que dá banho. Hoje tem as enfermeiras, etc., tem home care e tal. Mas no começo ela que fazia, e as lágrimas desciam do cara. Porque ela conseguiu perdoar ele. Acabou aquele ódio aí, ó, tem mais beleza o amor que surge das cinzas do ódio. O ódio que adoeceu ela é o amor que ela está dando para aquela pessoa. É um resgate. Se permanece com ódio, e ela adoecia, ia ficar cega, o cara ia continuar do jeito que está e pronto, e acabou. Mas o perdão fez com que ela recuperasse o que perdeu e a vida continuou. Muita paz, que Deus abençoe a todos. Ao chegarem às suas casas, levem o amor, a bondade, a compreensão, a esperança, a fé e a prática verdadeira do perdão. É o perdão integral, perdão verdadeiro. Não é um perdão fictício. Eu perdoo. Não é assim. Você perdoa, mas a mente continua remoendo lá. Ó. É esquecer. Pedir a Deus por aquela pessoa, que seja feliz, que seja amparada, ajudada e beneficiada. Então, isso que é o nosso propósito. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, doutor. Nada, aí tem que tirar um negocinho aqui, ó. Tem outra coisa aqui, ó. Fique à vontade.